Olá, eu sou Nésia Lima, sua professora de arte. Vamos conversar um pouquinho agora sobre estilos artísticos, assunto do primeiro ano que faz parte dessa introdução sobre os assuntos de arte, tá? Vamos lá? O que seria estilo artístico? É o seguinte, a obra de arte, o estilo artístico, a gente denomina, inclusive eu boto entre aspas, tipo assim, estilo artístico, porque também pode encontrar esse nome como sinônimo de movimento artístico, ok? É a forma de manifestar um artista, tá? Ou uma coletividade de artistas mediante características comuns que se repetem durante uma determinada época. Como assim? Cada momento da história da arte, formas de se expressar artisticamente vão mudando. A gente viu isso na aula passada, que depende de vários fatores, né? Aqueles 4 pilares, que é a personalidade do artista, que é a tecnologia, que é como a sociedade está pensando naquele momento, a questão da intelectualidade da sociedade e o gosto da época. Então tem esses pilares da gente entender como é que funciona a natureza de um objeto artístico. E cada época, com base nisso, vão ter aqueles momentos em que a gente vai observar vários artistas fazendo obras de arte similares, parecidas, como se fizessem parte de um mesmo conjunto, de um mesmo coletivo. Então, isso que a gente acaba denominando de estilo artístico. Exemplo, na pré-história existia o estilo pré-histórico, né? A arte rupestre. Na Grécia Antiga, o estilo grego, estilo clássico que a gente vai basicamente denominar ou emblocar, né? Colocar no bloco só os gregos e romanos, mesmo eles tendo diferenças, tá? Em algumas produções. O estilo egípcio. Isso são as civilizações da história da arte. Aí a gente chega na Idade Média, que tem o estilo medieval, que vai ter 3 estilos dentro dele, que é o bizantino, o românico, o gótico. Então a gente percebe que o estilo artístico é esse conjunto, tá? De manifestações de objetos artísticos produzidos por um grupo de pessoas em determinado momento, que tem características similares, comuns. Quando chega a modernidade, a partir do século XIX e XX, com as obras de arte das vanguardas europeias e a contemporaneidade, a gente começa a perceber que vai surgir muitos estilos, que vão basicamente surgir um do lado do outro. Não vai ter essa diferença temporal tão grande como se tinha, que era de séculos, né? Agora, nem de um ano para o outro tem tempo. Um estilo surgiu aqui e surgiu no outro lugar, muda de espaço. E os estilos vão surgindo, vai ter um estilo esbarrando no outro na contemporaneidade. Então, isso vai ser bem comum. Um exemplo de estilo artístico que eu trago para vocês é o estilo renascentista, que é do período da história da arte que a gente trabalha a história da arte moderna, tá? Da Idade Moderna, ok? Que é aquela que vai a partir do final do século XIII, XIV até o século XIX, ok? O início, meados por aí. Então, o Renascimento, que está nesse primeiro bloco, tá? Ele vai ter características, né, próprias, e os seus artistas, que vão ser os renascentistas, vão produzir obras de arte que têm características similares. Aí a gente encontra a Mona Lisa, que é do Leonardo da Vinci, que é um artista do Renascimento. E a gente vai ter outros artistas que vão fazer obras similares, parecidas, comuns. Não quer dizer que é igual, não, porque lembrem, cada artista tem a sua personalidade. Então, cada artista vai colocar, claro, na sua obra a sua marca. Mas, como ele faz parte de um período, e como ele faz parte de um estilo, acaba ficando muito parecido de um com o outro, ok? Então a gente vai ver muita produção de retratos e de autorretratos no Renascimento. Então a Mona Lisa seria um retrato produzido pelo Leonardo da Vinci,
como outros renascentistas, como Michelangelo, como Donatello, fizeram também, tá? Outros retratos de outras pessoas. Então, isso era comum no Renascimento. A técnica usada, a mesma técnica, o esfumato, o claro escuro, né? A questão da perspectiva, eram técnicas desse estilo artístico. Ok? Então, uma coisa importante aqui embaixo. A história da arte, ela não é acumulativa. Isso é importante porque a gente não pode dizer que um estilo de arte, né, é superior ao outro, pela questão temporal. Vou ler o textinho, que aí eu discuto com vocês, eu converso direitinho, tá? Ó, um estilo não supõe um progresso sobre o anterior. Um estilo mais atual, mais contemporâneo, não quer dizer que ele é superior a um estilo passado. É um estilo mais antigo, um estilo de uma época diferente, tá? Nem a arte de um século implica, né, superioridade sobre a predescendente. Como assim? Predescendente é que veio antes, antes, né? Pré-vestibular, o estudo para entrar no vestibular, né? Para fazer o vestibular. Então, predescendente é esse que vem antes, precede. Esse textinho quer dizer o quê? Esse pedacinho quer dizer o quê pra gente? Eu não posso dizer que uma obra de arte produzida hoje, agora, ela é superior a uma obra de arte que foi produzida há um século atrás. Eu não posso dizer que uma obra do século atrás é superior a uma obra de arte que é produzida hoje. Entende? Eu estou usando os dois contrapontos porque a gente acaba fazendo o seguinte. A gente, quando olha uma obra de arte hoje, a gente fica sempre comparando com a de antes, né? E sempre fica dizendo, não é legal, a arte era aquilo mesmo. Esse texto está dizendo o contrário, está dizendo que eu não posso dizer que a de hoje é superior ao do passado. Mas também digo que a do passado, a gente não pode fazer essa questão. Por quê? São épocas diferentes de produções artísticas, tá? Vão ter qualidades diferentes, são tecnologias diferentes, são pessoas diferentes. A gente não pode dizer que uma é melhor que a outra, uma que é superior que a outra. Pode ter aquela questão de gosto. Eu gosto mais da arte clássica, renascentista, do que a arte moderna. Beleza, tranquilo, é o seu gosto, ok? Mas como dizia Duchamp, né, que a gente viu lá na primeira aula, e olha que eu estou falando de obras de arte boas, tá? Tudo é obra de arte. Se ela é boa, se ela é ruim, é obra de arte. Se eu gosto, ou se eu não gosto, ela não deixa de ser obra de arte, ela continua sendo. Entende isso? Então, eu não posso dizer que a Mona Lisa é inferior a uma produção contemporânea. Aí muita gente vai olhar para minha cara e vai dizer, claro que não, a Mona Lisa é a Mona Lisa, ela está no Louvre, é de Da Vinci. Sim, tudo isso está certo, ela é maravilhosa. Ela tem um valor inestimável. Tipo assim, não tem preço, ela é fodona, ela é maravilhosa. Não tem como tirar isso da Mona Lisa. Mas eu não posso dizer que uma obra de hoje é melhor que ela. Eu não posso dizer que uma escultura do Botero, da mesma personagem, é superior. Não posso dizer que a história da arte é acumulativa. Não posso dizer isso. Porque são obras de arte construídas em épocas diferentes, tá? Por pessoas diferentes. Que a gente já viu isso na última aula, tá? Só pra gente ver isso aqui. Outra coisa, o que muda, tá? Um estilo pro outro. Seguinte, as mudanças elas podem acontecer tanto com o nível histórico, como eu falei para vocês, né? Grécia, medieval, aí depois idade moderna, aí tem os movimentos, as estéticas, né? Da época moderna. Mas também elas podem ter mudanças sociais, como assim, a sociedade do lugar
Se ela é produzida na França, ela vai ter características diferentes de produzida na América do Norte, no Brasil. Ideológicas, políticas, religiosas. Então, tudo isso pode influenciar a produção do estilo artístico, ok? Aí eu trago 3 obras para a gente observar aqui direitinho, que são de 3 estilos artísticos diferentes e de épocas diferentes também. Eu coloquei até bem salteado, tipo assim, bem distante do outro, para vocês verem como a história da arte ela é engraçada e interessante. Porque, olha só, o primeiro quadro que eu trago para vocês é do Vernet, a moça, a jovem do Brinco de Pérola, que é esse aqui, que é um quadro barroco. Eu sempre coloco essa observação porque é o seguinte, eu já vi em alguns livros de língua portuguesa colocando essa obra como neoclássica, mas a grande maioria dos historiadores e dos pensadores de arte colocam ela como barroca porque o Vernet, ele é do período da época, do contexto histórico do barroco. Por essa obra ter características barrocas, por exemplo, a luminosidade de forma vertical, tá? Aqui assim, é perpendicular, né? Na realidade, vindo daqui de cima para cá, você percebe que a luz segue essa verticalidade. Ela não é nem horizontal, né? Assim, ela perpendicular aqui, ela é lateral. Eu esqueci o nome que se dá. Diagonal, isso. Ela é diagonal, ela vem aqui na diagonal. Ela não é nem de baixo para cima, nem de cima para baixo, nem horizontal. Então, se segue essa técnica aqui, ela já tem características barroca e esse fundo aqui pretinho aqui também é características do barroco. Sendo qual é a pequena diferença? Porque o Vernet, ele não faz uma obra barroca como a gente conhece o barroco cristão católico. O barroco do Vernet é um barroco protestante. Então ele vai ter características diferentes. Ele vai ser um estilo dentro do estilo, ok? Uma outra obra de arte que eu trago aqui para vocês, que também é uma figura humanoide, né? Trouxe figuras humanas aqui representadas. Sendo que isso aqui é uma pintura que representa o sentimento, que é do estilo artístico já do período contemporâneo quase, da época moderna, das vanguardas europeias, da arte moderna. Ah, não confundir, tá, pessoal? Idade moderna com arte moderna. Eu sei que o nome moderna tá aí, mas eles são 2 momentos da história totalmente diferentes, tá? Aqui é arte moderna, ok? É final do século XIX até meados do século XX. E esse movimento que está aqui sendo representado é o expressionismo, onde o artista, o Muti, ele representa um sentimento, o desespero, a dor. E o nome do quadro é O Grito, que é literalmente, realmente parece que é ele como se ele pintasse o grito, né? Essa expressão que a gente, quando leva uma topada, né? Dá aquele grito, pronto. Ou quando a gente vê uma coisa muito horrível, né? Ou leva um susto, dá um grito, pronto. Ele pinta essa representação. E a gente pensa que a arte moderna vai por aqui só, né? Aí a gente chega na contemporânea, que é a pop art, onde a gente vê uma representação bem fiel da imagem da personagem, que é um artista chamada Marilyn Monroe, né? Arte de cinema da música americana, onde um rapaz chamado Andy Warhol pega e a representa, né? Ele pega uma imagem dela de reprodução de jornais e revistas e cria essa pintura em serigrafia, né? E ele está dentro do estilo artístico chamado pop art. Então você vê, a história da arte, ela vai ter tudo isso. Essa obra aqui que está no meio da questão de tempo é bem diferente dessas duas. Então cada estilo artístico vai ter a sua marca, o seu jeito, a sua ideologia, o seu pensamento, a sua época, tá? Ok? Então, beijo a todos, até a próxima aula.